A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, tem como título A Instituição do Diaconato. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Queridos, a congregação cresceu com tanta rapidez que os apóstolos não conseguiam lidar com a distribuição diária de alimentos. E como resultado disso, alguns judeus gregos foram negligenciados. É encorajador, queridos, traçar aí o crescimento da igreja, né? Em Atos capítulo 2, versículo 41, 3.000 creram na pregação. Depois o número de crentes crescia diariamente, como vemos em Atos capítulo 2, versículo 47. A seguir, o número de membros da igreja passou para mais de 5.000 homens, conforme está em Atos capítulo 4, versículo 4. E esse número multiplicou, Atos capítulo 6, versículo 1. E mais uma vez, o número multiplicado cresceu muito, Atos capítulo 6, versículo 7. Então, nessa passagem que lemos, queridos, nós somos guiados a compreender as razões intrínsecas para a existência dos diáconos e a sua significativa contribuição na obra do Senhor. O desdobramento do ministério, a necessidade de divisão de tarefas e o chamado à cooperação surgem como alicerces sólidos que nos convidam a explorar o papel vital que esses servos desempenham na edificação da comunidade cristã. Todo crente, queridos, sem exceção, deve exercer a diaconia da igreja. Não podemos cair no conceito errado de que o serviço, o qual corrobora para o bom funcionamento da igreja, é dever exclusivo dos oficiais da igreja, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Por exemplo, ajeitar um relógio que está quebrado, ficar na portaria enquanto o escalado não chega, pegar o nome dos visitantes, zelar a igreja. Há uma diferença entre diaconia e diácono. A diaconia é o serviço que todos os crentes devem realizar e podem. O diaconato é o exercício de um ofício de liderança. Então todos devem diaconizar, mas nem todos podem fazer parte do diaconato. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.